A paz do Senhor para todos. Quero dar continuidade aqui ao estudo que tinha sido iniciado e é um tema muito importante para nós, tanto no evangélico, também como também não. E o tema que nós estávamos falando é o tema sobre a falsidade religiosa. E nós temos como base esse tema lá em Mateus capítulo 23, a partir do versículo 1. Que diz assim: Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Nós vemos que nesse texto de Mateus capítulo 23, nós vemos Jesus aí, ele fazendo uma crítica aos escribas e aos fariseus. Jesus, na verdade, ele faz uma crítica aí da religiosidade da sua época. Então Jesus, ele começa no primeiro versículo, ele fala, então Jesus falou a toda a multidão e também falou aos seus discípulos que na cadeira de Moisés está sentado os mestres da lei. Então Jesus, ele começa dizendo, olha, cuidado, né? Jesus, ele fala para ter cuidado com a religiosidade ou com o excesso de religião. E Jesus, ele começa, em algumas traduções, ele começa dizendo assim, olha, na cadeira de Moisés está sentado os escribas e os fariseus. Então nós vemos que nos tempos de Moisés, Moisés ele se assentava em uma cadeira feito de pedra para poder julgar o povo de Israel. E ali nós vemos que quando nós chegamos ali no tempo de Jesus, havia dessas cadeiras feitas de pedra, onde também os fariseus e os escribas, eles se assentavam ali para poder estar dando instrução da lei e está dando ali instrução das leis civis também para o povo, para instruir o povo na lei dada por Deus a Moisés. Então, no tempo de Jesus ali, para nós podermos entender o texto do que Jesus ele está falando, nós precisamos entender a história, porque a história ela é algo também documentado, e quando é algo documentado é algo provável, algo que se pode ser provado. Então, no tempo de Jesus, havia ali dois judeus, rabinos, e esses dois rabinos, eles tinham a responsabilidade de interpretar a lei. Esses dois rabinos, eles tinham a responsabilidade ali de estar dando instrução ao povo, de estar trazendo a interpretação da lei de Deus ali ao povo. E um se chamava Shammai e o outro se chamava Eliel. E esses dois, eles tinham duas escolas ali no tempo de Jesus. Então Eliel ele teve um neto chamado Gamaliel, que foi o professor do apóstolo Paulo. E Eliel, ele era muito conhecido entre os judeus, então havia essa escola, a escola de Eliel. Eliel, ele tinha então um neto chamado Gamaliel, e Gamaliel, como nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, ele foi o professor do apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo ele pôde aprender ali
as leis de Deus através de Gamaliel. E também havia também a escola de Shammai. Então, eram duas escolas nos tempos de Jesus, uma de Heliel e outra de Shammai. Então, a escola de Shammai era mais rígida em suas interpretações. A escola de Shammai ela era uma escola rígida na sua interpretação da lei. Essa escola estava muito envolvida com Roma e tinha mais influência a escola de Shammai do que a escola de Heliel. Então ali a escola de Shammai ela tinha uma grande influência, onde as pessoas eram mais frequentes, eles tinham ali também o apoio da autoridade de Roma. E por ela ser uma escola autoritária, ela é uma escola que podia perseguir e forçar as pessoas a seguir a sua escola. Então eles podiam ali forçar as pessoas a seguir ali os seus pensamentos, a seguir os seus costumes, a seguir ali o que eles ensinavam. Eles estavam, na verdade, forçando, eles forçavam. Então era uma escola que forçava as pessoas a seguir. Quando o próprio Deus ele fala dizendo não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então era uma escola que forçava. E a escola de Heliel já não tinha essa influência e nem tinha essa autoridade. A escola de Heliel não forçava as pessoas a seguir, mas queria que eles obedecessem de coração. Então a escola de Heliel era uma escola menos autoritária e era uma escola que tinha um pensamento totalmente diferente da escola de Shammai. Era uma escola que preferia ver o povo seguir a Deus de coração, servir ao Senhor ali com amor, com a sua devoção ali, sem precisar forçar a pessoa a fazer isso. Então nós vemos aqui no texto que quando Jesus ele diz que estavam sentados na cadeira de Moisés, ele não estava generalizando, mas falando a um grupo específico, como nesse caso era a escola de Shammai. Então quando Jesus ele começa lá em Mateus capítulo 23, ele começa a dizer, os mestres da lei, os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. E aí no versículo 3, ele diz assim, por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem, porém não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Então Jesus não estava chamando a atenção de todos os fariseus, porque havia os fariseus na época de Jesus que creram em Jesus, que acreditavam em Jesus. Jesus não estava aqui generalizando, Jesus estava se referindo a um grupo de pessoas, que esse grupo era o grupo da escola de Shammai, porque a escola de Shammai era uma escola autoritária, é uma escola que tinha influência, mas que perseguia as pessoas e que queria forçar as pessoas a seguir os seus ensinamentos. Nós vemos que ao longo da história de Israel, muitos rabinos criaram 39 leis que não estavam na lei dada por Moisés. Tipo, criaram uma cerca de interpretação em volta da lei de Deus, com as suas tradições, para evitar de o povo transgredir a lei. Então o que fizeram? O povo aqui os fariseus, eles haviam recebido a lei de Deus, a lei do Senhor, mas o que eles fizeram? Em vez deles ensinar o que estava na lei de Deus, em vez deles ensinar as escrituras, o que eles fizeram? Eles começaram a criar tradições, eles começaram a criar ali costumes, eles começaram a fazer uma má interpretações das escrituras, ou seja, eles criaram uma cerca em volta da lei de Deus para impedir o povo de transgredir os mandamentos do Senhor.
Até que no começo foi dando certo, mas chegou ao ponto em que o povo já não observava mais a lei de Deus, e sim as tradições dos fariseus. E o povo já não observava mais os mandamentos do Senhor, mas sim os estatutos que foram criados pelos próprios fariseus, os seus estatutos, as suas normas, as suas tradições ganharam mais autoridade, as tradições que eles criaram ganharam mais autoridade do que a própria palavra de Deus, a própria palavra do Senhor. E o cristianismo não é diferente. Quando nós olhamos para o cristianismo, quando nós olhamos para a igreja evangélica nos dias atuais, hoje, não tem muita diferença aí. Não tem muita diferença. O cristianismo não é diferente, também tem as suas doutrinas, os seus costumes. Eles começam a fazer leis e mandamentos em que o próprio Deus não mandou. E essas leis que eles acabam criando se tornam maior até mesmo do que os mandamentos de Deus. As pessoas, elas se apegam mais nas suas tradições ou nas tradições da sua igreja, se tornam pessoas totalmente religiosas, né? Abandonam aquilo que foi ensinado pelo próprio Senhor, pelo próprio Jesus, e agarram nas suas tradições, agarram nos seus costumes, se agarram nos seus estatutos. E isso acaba acontecendo o quê? Se torna tipo uma lei maior do que a própria lei de Deus. Em vez de ensinar as escrituras, começa a ensinar preceitos humanos, começa a ensinar costumes humanos, tradições humanas, que não está de acordo com a palavra do Senhor. Mas alguém vai dizer assim, mas nem tudo está na Bíblia, nem tudo nem tudo que a pessoa faz precisa estar na Bíblia. Então, se a gente for ver desse lado, se a gente for pensar assim, que tem coisas que se faz não está na Bíblia, ou que os profetas fizeram muitas coisas, os apóstolos fizeram muitas coisas e que não estava nas escrituras, então nós vamos dizer que tudo que as seitas fazem, tudo que as heresias fazem, então eles estão corretos. Não está na Bíblia, estão fazendo ali, né, os seus mandamentos, estão fazendo ali as suas tradições, os seus costumes, as suas ações, e não está na Bíblia, então eles estão corretos. Quando a própria palavra de Deus manda nós examinarmos as escrituras, Paulo mesmo fala que nós temos que examinar tudo e reter o que é bom, reter o que for útil, bom para nós, ficar para nós. Diz lá em Atos que os bereanos, eles consultavam as escrituras para ver se realmente estava de acordo com aquilo que estava sendo falado por Paulo, ou de acordo com aqueles que estava sendo falado por Pedro. Como nós não vamos examinar a palavra de Deus e aceitar tudo que se fala só porque não está escrito, então vou ter que aceitar? Não, nós temos que aceitar aquilo que vem de acordo com as escrituras, aquilo que está de acordo com a própria palavra de Deus. O que está na Bíblia está, o que não está é heresia, o que não está virou seita, o que não está virou mandamento de homens, e mandamento de homens nós não devemos seguir, nós devemos seguir os mandamentos de Deus, porque nós vemos aqui que os fariseus, que os rabinos, eles criaram 39 leis ditadas por eles mesmos, né, as regras ditadas por eles mesmos, né, queria forçar o povo a seguir essas regras, e não estava dentro das escrituras, Quando Jesus ele fala aqui no versículo 3, Jesus ele fala assim: vocês devem obedecer e seguir tudo que ele diz, porém não imite as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Eles ensinavam
Falavam para o povo fazer, mas eles mesmos não obedeciam. Por que eles não obedeciam? Porque não estavam nas escrituras, porque não estavam na lei, porque não estavam nos mandamentos do Senhor, e eles sabiam disso. Eles quebravam essas tradições deles, eles mesmos quebravam as próprias leis deles, criadas por eles mesmos. Por quê? Porque eles sabiam que não estavam na palavra de Deus, na palavra do Senhor. O que não está na palavra do Senhor não deve ser obedecida. Surge muito usos e costumes no meio, surgiram tantos usos e costumes no meio evangélico, que isso acabou se tornando o quê? Uma superstição. Como por exemplo, o corte de cabelo, né? O corte de cabelo, pessoas, o uso de se pode usar calça, se não pode usar calça, se a saia tem que ser longa ou se a saia tem que ser mais curta, e ficam aqui e começam a dizer, olha, isso pode, aquilo não pode, isso deve fazer, aquilo começa a ditar, se torna aqui uma pessoa religiosa, né? Dizendo, você tem que usar só rosa, não, você tem que usar só verde, não, você tem que usar só amarelo. E aonde fica a palavra do Senhor? O que a Bíblia fala sobre isso? O que Deus fala sobre isso? O que o Espírito Santo fala sobre isso no coração da pessoa? Porque não é o pastor, não é o ancião, e não é o reverendo que vai ditar o que a pessoa deve vestir ou não. Quem deve ditar o que a pessoa deve ou não fazer é o Espírito Santo. Porque o próprio Jesus diz que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O próprio Senhor, ao momento que a pessoa ela entrar numa instituição religiosa, evangélica, ali ela vai ser instruída pelo Espírito Santo de Deus no que ela deve fazer, o que não deve fazer. A pessoa vai fazer o quê? Examinar as Escrituras. Muitas vezes, nós observamos que muitas vezes quando nós vamos em algumas igrejas por aí, nós vemos que o povo não levam a Bíblia para a igreja. Por quê? Porque eles não têm costume de ler a palavra de Deus. Eles só ouvem aquilo que sai da boca dos seus pastores, só ouvem aquilo que sai da boca dos seus mestres. Mas não ouve aquilo que sai da própria boca de Deus, que é a palavra do Senhor, que é a própria Bíblia. E às vezes lê e não entende. Eles não têm ali um culto dentro do seu lar na sua casa, porque não é ensinado isso. Nós vemos em alguns textos do Novo Testamento, em que Jesus ele entrava em várias casas e ali ensinava a sua palavra. Raramente Jesus entrava no templo, raramente Jesus entrava nas sinagogas. Jesus ele ia nas casas, Jesus ele ia nas praças, Jesus ele ia nos montes, Jesus ele ia no deserto. Mas as pessoas hoje se habituaram, se acostumaram a ficar dentro do templo, ali, achando que só ali tem a palavra de Deus. Quando a própria palavra do Senhor ensina, nós buscamos a Deus também dentro do nosso lar, dentro das nossas casas, porque foi assim ensinado desde o começo. Então, quando você começa a conhecer as Escrituras, a cerca começa a cair. Qual é a cerca que começa a cair? A cerca das tradições, a cerca do que pode e não pode fazer, a cerca dos usos e costumes, a cerca das leis e doutrinas criadas por homens sem nenhuma base bíblica. Nós temos um exemplo aqui em Êxodo, capítulo 23, versículo 19. Vamos ver aqui Êxodo, capítulo 23. Êxodo, capítulo 23. Vamos ver aqui. E versículo 19. Nós temos um exemplo aqui. Êxodo capítulo 23, 19 diz assim, vamos ver aqui. Com calma a gente chega lá. Olha o que diz aqui.
Êxodo 23:19. Todos os anos trago à casa do Senhor, seu Deus, os primeiros cereais que colhe. Não cozinhe um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. Então diz aqui em Êxodo capítulo 23:19, dizendo assim, ó, todos os anos tragam à casa do Senhor, seu Deus, os primeiros cereais que colherem. Não cozinhe um cabrito ou um carneiro no leite da sua mãe. Quando foi lido esse versículo aqui, se foi feito muitas má interpretações e muita má interpretações desse versículo aqui. E até hoje em dia, quando se lê esse versículo aqui, até hoje, muitos dos judeus, eles não comem carne com leite. Eles não comem carne com leite. Veja só, não cozinhe o cabrito, a parte B, não cozinhe o cabrito ou o carneiro no leite da sua própria mãe. Quando não se conhece bem, quando não se estuda bem a palavra do Senhor, pode-se pegar um versículo assim, desse, e se criar vários costumes, se criar várias tradições. Então, o que aconteceu aqui? Muitos dos judeus acabaram não querer cozinhar a carne com leite, quando a interpretação correta desse versículo não quer dizer isso. Não é isso que Deus ele quis dizer. O que Deus ele quis dizer? Deus ele quis dizer que não se deve abater um carneirinho ou um cabrito ainda quando ele estiver mamando em sua mãe. É isso que a palavra do Senhor quer dizer. Às vezes, algumas traduções, né, erradas que foi feita, dá muitas más interpretações que acabam aí, então, criando aí algumas seitas, criando aí algumas heresias, criando aí até mesmo algumas tradições em que o povo acaba aí obedecendo sem realmente conhecer a verdadeira interpretação da palavra do Senhor. Então o versículo aqui ele quer dizer que não se deve abater um carneirinho nos seus primeiros meses, quando ainda ele estiver mamando em sua mãe. E algumas pessoas fazem uma má interpretações desse versículo aqui. Nós vemos aqui que muitos escribas e fariseus, não obedeciam às leis, porque eles sabiam que não faziam parte das escrituras. Então muitos fariseus e escribas, eles não obedeciam a muitas tradições, eles não obedeciam a algo que foi realmente criado por eles, porque eles sabiam que não estava de acordo com a própria palavra de Deus, com a própria palavra do Senhor. Então o que nós vemos? Nós vemos que os fariseus, eles eram muito, mas muito religiosos mesmos. E a vida deles era o que? Era a religião. Então muitas pessoas, elas têm o que? A religião não como algo que vai realmente suprir a sua necessidade, que vai ali realmente encher o seu coração. Mas muitos têm ali como hobby, tem ali apenas como hobby, como alguma coisa para poder ocupar o seu tempo. E quando a pessoa ela passa a pegar a religião para ocupar o seu tempo, e não porque ama o próprio Deus, ele acaba se tornando o quê? Uma pessoa religiosa. E uma pessoa religiosa acaba se tornando uma pessoa arrogante, uma pessoa mesquinha, uma pessoa com o coração duro, uma pessoa que não quer entender e nem compreender ninguém, apenas quer que as suas ações sejam vistas pelos homens religiosos ali onde eles frequentam.
Vejam só, a religião a religião deles era aquela que Deus tinha dado, né? Deus tinha dado a palavra, Deus tinha dado ali as escrituras, mas o que aconteceu? Eles a encheram de tradições, de mal tradução, fizeram mal tradução da palavra do Senhor, colocaram várias leis ditadas por eles mesmos. E o que aconteceu? O ensino que Deus deu aos profetas e a Moisés é o mesmo ensino que Jesus nos ensinou. Muitos daqueles que os profetas ensinaram e muitas das coisas que foram ensinadas por Moisés, o próprio Jesus ali no Novo Testamento, lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, o próprio Jesus ensinou. Jesus ensinou claramente aquilo que está no Antigo Testamento. Jesus ensinou claramente aquilo que Moisés ensinou, que os profetas também ensinaram. Mas com o tempo, tudo que havia sido ensinado por Moisés e pelos profetas havia desaparecido. O povo deixou de lado para poder seguir as suas tradições, as tradições. A religiosidade deles impediu deles verem Cristo. Quando Jesus ele vem, essas pessoas se tornaram tão religiosos que quando Jesus apareceu, eles não o reconheceram Jesus. Por quê? Porque se tornaram pessoas cegas. A religião deles o tornaram cegos. Nós temos algum exemplo de bons fariseus. Teve bons fariseus, né? Na época de Jesus, teve Nicodemos, que creu em Jesus. Teve também José de Arimateia também, que creu em Jesus. Mas quando nós vemos lá no texto de Mateus 23, o que acontece ali é que Jesus ele acaba condenando a hipocrisia. A hipocrisia de quem? A hipocrisia da escola de Shammai, porque era uma escola que trazia mal interpretação das escrituras e que queria ali forçar o povo a seguir os seus pensamentos, as suas ideias. Além das escrituras, eles criaram mais ensinamentos para o povo difícil de carregar. Então, o povo tinha que obedecer a palavra do Senhor. A única coisa, a regra de fé é a Bíblia, é as escrituras, que o povo tem que seguir. Mas acabam criando vários costumes que acabam até mesmo impedindo o povo conhecer a própria palavra de Deus. Eles obedeciam as pessoas, eles obrigavam as pessoas a fazer aquilo que Deus nunca pediu e nem eles mesmos faziam. Eles queriam obrigar as pessoas a fazer aquilo que Deus ele nunca pediu, né? E nem eles mesmos faziam. Eles iam além das escrituras. Eles iam além das escrituras, né? Inventando várias tradições, tipo corte de cabelo, tamanho da calça. Isso tudo se chama o quê? Doutrinas sem base bíblica. Doutrinas sem base bíblica. É claro que não teve que a religião ensinar, né, o modo de se comportar, o comportamento humano. Né? O ser humano ele já nasce sabendo como que se deve se comportar. Ele sabe que não se pode ultrapassar os seus limites, porque a pessoa que acaba ultrapassando os seus limites acaba pecando contra si mesmo, contra o seu próprio corpo e acaba pecando contra o seu próprio Deus. Por isso nós temos o quê? Uma coisa chamada consciência, onde a consciência acaba nos acusando. E além disso temos o Espírito Santo de Deus, que fala, olha, não faz isso, não faz aquilo outro. Não é preciso alguém ficar apontando, dizendo que deve fazer, porque nós já temos a consciência, né, que diz, nós já temos o Espírito Santo, que nos ensina a guardar todas as coisas, que é a própria palavra do Senhor. O próprio salmista Davi diz assim, olha, escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque se eu coloco a palavra de Deus em primeiro lugar na minha vida, é claro que muitos que vou evitar de cometer muitos pecados. É claro que muitas vezes tem pessoas que vão cair, mas temos um advogado justo e fiel, porque o apóstolo João escreveu que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho,
ele nos purifica de todo o pecado. Então, o que acontece aqui? Acontece que no meio evangélico tem muitas normas que Deus nos mandou. No meio evangélico tem muitas normas em que Deus nos mandou. E por achar que eles têm autoridade, querem obrigar o povo a seguir. Então esses religiosos acham que tem todo o poder na mão. Eles acham que tem toda a autoridade nas mãos para poder mandar e quer obrigar as pessoas a seguir. Você já foi àquele culto, né? Aquele culto neopentecostal, aquele culto pentecostal, né? Você vai a um culto pentecostal e lá eles ficam, levanta a mão, abaixa a mão, fica de pé, né? Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga, né? E, pastores, ninguém gosta de ficar olhando para o seu irmão e ficar dizendo alguma coisa ao seu lado. Até se torna uma coisa que impede até mesmo a pessoa de estar realmente adorando a Deus em espírito e em verdade ali. E fica aquele negócio, olhe para o seu irmão. E quando você não dá glória a Deus, quando você não pula, quando você ali no rodopia, quando você não planta a bananeira, eles acham que você está frio, eles acham que você está gelado. Parece que eles têm algo para medir a temperatura espiritual do crente. Eu acho que deve ter um termômetro, né? Um termômetro inventado pelas tradições, para medir a temperatura espiritual do povo. Porque eles acham que gritar muito é sinal de espiritualidade. Eles acham que gritar muito, pular, espernear, eles acham que a pessoa ali é mais espiritual do que os outros. Como quando Paulo escreve dizendo assim, orarei com espírito, mas orarei com entendimento. Orarei com espírito? Sim, orarei. Mas vou orar também com entendimento no Senhor. Tenho que saber o que está acontecendo ali em minha volta. Não vou entrar ali em transe, porque nós não estamos no espiritismo, nós estamos dentro de um lugar onde se busca e adora ao Senhor nosso Deus. Então fica aquele negócio, pula, roda, entrega isso, entrega aquilo. Isso se torna até mais autoridade do que a própria palavra de Deus, e a própria palavra de Deus fica ali do lado. Coisas que são ensinamentos e preceitos humanos. Quando Deus ele se manifesta de uma forma totalmente diferente dentro do ser humano, dentro do coração humano, do ser humano, do homem e da mulher. Então, por achar que eles têm autoridade, querem obrigar o povo a seguir, querem obrigar o povo a dar glória, querem obrigar o povo a dar aleluia. Porque assim era a igreja de Coríntios. Tinha os espirituais lá na igreja de Coríntios. Eles achavam que só falando em línguas estranhas era o culto. Se não tivesse línguas estranhas, então o culto não era culto para eles. Se tivesse profecia, era culto. Se não tivesse profecia, não era culto para eles. Era aquela bagunça toda quando Paulo vai lá, escreve a carta para dar uma ordem de culto para aquele povo, porque havia virado uma bagunça. Era um profetizando, outro falando em línguas, era outro revelando, e aquela bagunça toda e ninguém entendia nada do que estava acontecendo ali. Aí Paulo vai lá e escreve a carta em Coríntios lá, e ali chama a atenção do povo. Espera aí, é diferente. Deus não quer assim, não foi isso que Jesus ensinou, né? Aí o que acontecia? Para que uns queriam ser mais espirituais do que os outros. E o que eles faziam? Eles alongavam os filactérios, que eram caixinhas de couro com dizeres bíblico. Eles colocavam na testa ou no braço. E eles colocavam caixinhas bem grandes para serem vistos. Então eles pegavam, né? Eles colocavam ali caixinhas ali nos seus braços, nas suas testas, e colocavam até caixinhas grandes, né? Para dizer que, olha, eu sou espiritual, olha, eu estou jejuando, eu sou espiritual. Então eles queriam ser mais espirituais do que os outros. E pessoas que se acham mais espirituais do que os outros. Quando o Senhor Deus, ele nos ensina a buscar o conhecimento. Quando o próprio Salomão ensina a buscar lá em Provérbios a sabedoria. Porque o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria.
E nós vemos isso lá em Êxodo, né? Moisés falando isso, mas quando na verdade Moisés na verdade não quis dizer isso. O que Moisés quis dizer é que tinha que guardar a palavra no coração, né? Não era que a gente que tinha que colocar uma caixinha na testa grande para dizer que estava guardando a palavra de Deus, ou que tinha que colocar uma caixinha ali no braço que estava ali guardando a palavra de Deus. Mas Moisés estava falando assim: olha, vocês devem guardar a palavra de Deus em seus corações, para que vocês possam usar a palavra do Senhor no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Não é só abrir a Bíblia quando nós chegamos dentro do templo igreja, mas abrir a Bíblia também nas nossas casas, né? Temos o hábito, o costume também de estar lendo a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Então eles alongavam as pranchas até o chão para aparecer às pessoas que temiam a Deus. Eles alongavam as pranchas até o chão, né? Tem aqueles que colocam o saião até os pés, né? Para dizer: olha, eu sou mais espiritual do que os outros. Coloca aquele coque na cabeça dizendo que a profetiza, né? Ela está profetizando. E não é bem assim. Quando a palavra de Deus, a nossa espiritualidade em Deus, ela vem de dentro para fora, ela vem de dentro do nosso coração, né? Porque quando nós amamos a Deus e guardamos a sua palavra, o que muda dentro de nós. É o que muda dentro de nós que é importante. É os frutos do Espírito, como diz Paulo lá em Gálatas 5,16. O fruto do Espírito. Porque se eu brigava, não brigo mais. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu falava mal de alguém, eu não falo mais. Se eu entrava em contenda, eu não entro mais. Então eu não posso fazer aquilo que eu fazia lá no mundo lá fora. Agora que eu conheci a Deus, Deus ele muda o meu caráter. Eu não era paciente, agora sou paciente, né? Aquela pessoa que era muito nervosa passa a ser uma pessoa mais paciente, mais pacífico, né? A pessoa passa a ser uma pessoa, então são os frutos do Espírito. Não é o que a pessoa faz. Se a pessoa expulsa demônios, se a pessoa ela fala em línguas estranhas, não é isso. É o comportamento no ser humano, a mudança dele, né? É a forma de como ele vai tratar o seu familiar, como ele vai tratar a sua esposa, como ele vai tratar ali, né? Ele vai tratar o seu semelhante, o seu próximo. É a forma como ele vai tratar, é o que muda no coração. Não adianta as pessoas querem ser apenas religiosos quando não há mudança dentro delas. Não há mudança, não há perdão, não há misericórdia. O próprio Jesus falou que eles esquecem o mais importante na lei, que é o amor, que é a misericórdia, que é a justiça. Acaba esquecendo. Tem pessoas tem pessoas que praticam o cristianismo, mas está sempre ocupado com as suas regras, estatutos e proibições. Tem pessoas que estão lá, ele pratica, né, o cristianismo, ele pratica ali dentro da igreja evangélica, mas sempre está ocupado com seus estatutos, sempre está ocupado com as suas proibições, sempre preocupado com a sua autoridade e com a sua posição. Tem pessoas que têm essa preocupação, está preocupado com a sua autoridade dentro da igreja, com o seu autoritarismo dentro da igreja, quer ser o mandão, o xerife da igreja, quer mandar. Ele não vem para adorar a Deus, ele vem para mandar, ele vem para dar ordem, né? Ele vem para dar ordem e acaba ensinando costumes e coisas que não estão de acordo com a própria palavra de Deus. Pessoas que acabam se exaltando a si mesmo em vez de exaltar o seu próprio Deus. E há pessoas que acabam até idolatrando outros. Acabam idolatrando o presbítero, acabam idolatrando o pastor, acabam idolatrando o bispo, acabam idolatrando o cardeal, acabam idolatrando até o papa. Porque era assim na Idade Média. Quem estudou
o início da Idade Média, quando a Igreja Católica, ela imperava, ela mandava, ela ditava as suas regras, sabia muito bem como que era. O povo ali não tinha liberdade para cultuar, o povo ali não tinha liberdade para ler as Escrituras, que é a palavra de Deus. O povo não tinha essa liberdade. Então o que Jesus faz? Jesus condena nos fariseus a alta exaltação. A alta exaltação, por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com seus títulos. Estão preocupadas com as suas honras. Os fariseus e os escribas usavam a religião para se promover diante dos homens. Eles faziam isso. Os fariseus e escribas, eles usavam a religião para se autopromover diante dos homens. Veja só o que aconteceu. Olha o que eles faziam, que absurdo que eles faziam. Quando eles iam ao banquete, eles tinham lugares especiais sempre lá na frente. Quando eles iam aos banquetes, né? Aqueles banquetes, então, há sempre aquela separação, né? Sempre os que estão sempre os lugares de honra, né? Então eles queriam o quê? Sempre os lugares de honra, sempre os lugares privilegiados, até distanciado do povo. Não queria estar misturado com o povo. Eu já cheguei aí em lugares, em festas, em banquetes, em que havia diferença, né? Havia um lugar especial para aqueles e para os outros ficavam lá tomando chuva, e toma chuva, né? Teve lugares aqui que eu fui e que alguns estavam lá bem cobertinhos lá, né? Dentro da casa, enquanto nós estávamos sendo molhados pela chuva lá fora. Isso é religiosidade. E até mesmo acepção de pessoa. Onde está Deus nesse negócio? Onde Deus fala que tem que fazer acepção do povo, o povo tomando chuva lá fora, e os intitulados, os intitulados dentro da casa lá no quentinho, e estavam frio, na época estava um frio muito grande, os intitulados lá, né, no boi bom lá, e nós estamos comendo bolo molhado pela chuva, comendo o salgado molhado pela chuva, e eles sendo lá servidos pelos garçonzinhos lá. Aonde é isso? É evangelho? Onde que é evangelho isso? Onde que Deus está? Como é que pode a igreja hoje ela cometer os mesmos erros do passado em que o catolicismo ele cometeu? Como é que pode colocar pessoas no lugar de honra e os pobres lá para trás, no quintal? Onde está Deus nesse negócio? Isso é religiosidade. Por isso que o título desse estudo se chama O Perigo da Religiosidade, porque acaba excluindo pessoas, porque acontecia isso na Idade Média. Acontecia isso. Ainda que veio Martinho Lutero, ainda que veio Calvino, ainda que veio outros reformadores, mas parece que esqueceram. Parece que a reforma não deu muito jeito aí, parece que as coisas estão voltando ao que era no tempo em que a Igreja Católica imperava e mandava. Hoje é diferente. Hoje quem está mandando são outros. Então nós vemos aqui, né? Quando eles iam aos banquetes, eles tinham lugares especiais. E sempre lá na frente, né? Eles nunca queriam ficar lá atrás. Eles sempre queriam ficar lá na frente. Olha só o que acontecia isso no tempo de Jesus. Nos tempos de Jesus e acontece nos dias de hoje. Lá nas sinagogas, até subordinava o zelador para guardar o lugar para eles nas primeiros lugares. Eu já vi pessoas brigando pelo primeiro lugar do banco lá na igreja. Não, esse banco é meu. Não, esse banco que senta aqui é o irmão tal, a irmã tal e tal, tal. Teve uma vez em que falou assim, ó, vai todo mundo de rosa. Eu fui de paletó preto. Aí quando eu cheguei lá, falou assim, você não pode sentar aqui porque você não está de rosa, tem que sentar lá atrás, porque senão vai sair na foto preto. Eu falei, meu Deus, essa coisa é regras e tradições usadas, inventada, né, criada pelo ser humano. Eu venho aqui para adorar a Deus, não venho aqui para ver quem está de rosa, quem está de verde, quem está de azul. Eu venho aqui para adorar o Senhor. Então,
Jesus ele fala que nas sinagogas até subordinava o zelador para guardar o lugar para eles nos primeiros lugares. Eles queriam estar sempre lá, aparecendo nos primeiros lugares, como destaque. Quem tem que estar no primeiro lugar é o próprio Senhor, porque foi Ele que morreu na cruz e não nós. Quando passavam nas suas... Quando passavam nas ruas, né, quando os fariseus e escribas eles passavam nas ruas, eles queriam ser cumprimentados como um mestre. E eles gostavam de títulos. O que eles gostavam? Eles gostavam de títulos. Gostavam que as pessoas se dirigissem a eles atribuindo títulos. Então, os fariseus eles gostavam que as pessoas se dirigissem a eles atribuindo títulos. Não me chama de irmão não, sou pastor. Não me chama de José não, eu sou presbítero, eu sou diácono. Então, são adoradores de títulos. Eles queriam que o povo viesse a eles atribuindo títulos. Isso acontecia lá no tempo de Jesus, né? Aconteceu no tempo de Jesus. O cristianismo religioso é aquele que quer ter poder. Olha, o cristianismo religioso ele quer ter o quê? Veja só, ele quer ter poder, primazia, espaço e controle. Olha o que a religião quer ter. Olha o que o cristianismo religioso quer ter sobre a vida de uma pessoa, sobre a vida das pessoas, do povo. Eles querem ter o quê? O que eles querem ter? Poder, primazia, espaço e controle. Que eu lembro que na época era só os padres que eram chamados para os aniversários, né? Hoje são os pastores. Parece que não mudou muita coisa, né? Vai fazer um aniversário, chama o pastor. Vai fazer um casamento lá, uma festinha, um churrasco, chama o pastor. E Jesus, ele ensina totalmente diferente, né? Quando Jesus manda dar uma festa, ele não está mandando para chamar os mestres da lei, os escribas e os fariseus, não. Jesus, ele manda diferente. Ele manda fazer completamente diferente, que as pessoas não leem e acabam não conhecendo aquilo que Jesus está ensinando. Né? Sempre numa festinha está um pastor lá, está um diácono lá, está um presbítero lá. Né? E o pobre fica lá de fora. Né? Coloca eles lá como destaque. E se for se referir a eles, tem que se referir a eles como títulos. Títulos até mesmo criados pelo próprio cristianismo. Que a Bíblia, a própria palavra de Deus, ela não criou títulos. Quem criou o título foi o próprio homem para se intitular, para se exaltar, para se aparecer mais do que os outros. Tem pessoas que gostam mais de popularidade. Tem pessoas que gostam muito de popularidade. Ele não está ali, ele não está ali pelo dinheiro. Ele não quer saber do dinheiro. Ele quer saber ele quer saber da alta exaltação. É isso que ele quer saber. Então ele está ali, a pessoa está ali porque quer ser o quê? Quer ser popular. Quer ser popular. Não está ali porque realmente quer servir ao Senhor. Quer servir ali realmente ao próprio Deus. Então tem pessoas que gostam mais de popularidade do que do dinheiro. Ou gosta mais, né, de ser visto, gosta mais de ser ali elogiado, né? Ali. Eles queriam sempre ser popular, ser visto pelas pessoas, ser respeitados por pessoas. As pessoas olhem e eles queriam sempre ser vistos pelas pessoas, né? Queriam que as pessoas olhassem com admiração. A pessoa que é religiosa, ela quer ser vista com admiração, quer que as pessoas venham o admirar, em vez de admirar o próprio Deus, acaba admirando a própria pessoa. No versículo 6, Jesus ele fala assim, Mateus capítulo 23, versículo 6. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas, olha. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e ser chamado de mestre.
versículo 7. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e tem somente um mestre. Quem é o mestre? É Jesus. Quem é o pastor? Então, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus falou, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, Jesus ele fala aqui no versículo 8. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e tem somente um mestre. Tem pessoas que gostam de títulos, ser chamados de pastores, né? As pessoas que gostam de título, né? Tem pessoas que gostam de ser chamados de pastores, diáconos, presbíteros, mestres. Isso na Bíblia nem é visto como títulos. Versículo 8, vou repetir aqui, Jesus fala, porém vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma família e tem somente o mestre. E aqui na terra não chame ninguém de pai, porque vocês têm somente o Pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Vejam só se nós prestamos atenção naquilo que Jesus está falando no versículo 9, 10 e 11 de Mateus, capítulo 23. E aqui na terra não chama ninguém de pai. Vocês não devem ser chamados de líderes. Entre vocês o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Qual é a maior? Quem quer ser o maior no reino de Deus tem que ser o menor aqui na terra. Tem que ser aquele que veio para servir e não para ser servido. Então tem pessoas aí que eles gostam de títulos, tipo chamar de pastores, diáconos, presbíteros, mestres. Isso na Bíblia nem é visto como títulos. Por que não vamos entrar nessa parte de títulos, porque aí era um outro vídeo, um outro estudo. Mas nós estamos falando dos perigos da religiosidade. Então nós vemos aqui Jesus ele fazendo uma grande crítica aqui. Jesus disse, cuidado com essas pessoas. O que Jesus falou? Jesus disse, cuidado com essas pessoas. Eles impedem das pessoas se salvar com suas falsas religião, suas regras e normas. Eles faziam longas orações e cobravam por cada oração que eles faziam nas casas das viúvas. São pessoas que fazem uma longa oração, né? Ele faz, fazendo aquela oração de 2 horas só para parecer mais espiritual do que o outro. E a oração é aquela que nós esquecemos de quem está ao nosso lado e lembramos de quem está nos ouvindo, que é o próprio Deus. Esta é a oração, né? Então tem pessoas que fazem longas orações que o povo até acaba se cansando, até acaba porque o Billy Graham orava. Não sou Billy. A gente vai ter que ser Billy Graham, porque o Billy Graham orava e o joelho dele ficava de cebola, de alho, de pimentão lá, e o meu joelho também tem que ficar? Não, não é bem assim, não é por aí. A oração tem que ser voluntária, ela tem que partir do coração. A glória, se eu dar glória a Deus, ela tem que vir dentro de mim. Eu não tenho que agradar aos outros, eu tenho que agradar o próprio Deus. Eu tenho que cultuar e sentir Deus e ser movido por Deus a dar glória, não ser movido. Dá glória aí, dá aleluia aí, isso não é culto. Culto é quando eu sou movido pelo Espírito Santo a glorificar Deus, a glorificar o Senhor. Esse é o culto verdadeiro. O culto verdadeiro é quando eu sou movido pelo Espírito Santo, porque diz Paulo, aonde é o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. A liberdade para me adorar e engrandecer o nome do Senhor, sem ser controlado por outras pessoas, sem ser fantoche de outras pessoas. Sabe o que é o fantoche? Aquele bonequinho que é amarrado com corda, levanta a mão, abaixa o pé, mexe a cabeça. E nós não somos fantoches. Nós não temos. Jesus falou assim, Jesus em sua palavra falou, se Cristo vos liberta, verdadeiramente vós sereis livres.
e estarás livres pela minha palavra, que eu vos tenho falado. Mas tem pessoas que ficam presas por tradições, presos por mandamento de homens, preso por falsas doutrinas, e que não tem dentro da própria palavra de Deus, que não tem dentro das escrituras lá, mas não precisa ter na Bíblia para poder fazer. Então, todas as religiões estão corretas, se for olhar por esse lado. O que eles fazem fora da Bíblia não está escrito. Então, todos eles estão corretos. E nós estamos errados em tentar corrigir essas pessoas. Então eles faziam o quê? Eles faziam largas orações e cobravam por cada oração que eles faziam, né? Os fariseus, eles iam lá fazer oração na casa de viúva, e eles faziam o que? Eles cobravam por cada oração que eles faziam. Olha, cobrar por oração, para fazer oração. Onde se via isso, cobrar oração? Eles cobravam nos tempos de Jesus. Eles usavam a religião. Eles usavam a religião para serem ricos. Eles usavam a religião para serem ricos. O que eles faziam? Eles faziam prosélitos. Eles faziam o quê? Novos convertidos, para poder sustentar ali a religião deles. Eles ali tornavam essas pessoas 2 vezes mais filhos do inferno do que eles mesmos. Então eles iam atrás de pessoas, faziam prosélitos para poder obedecer às suas regras, e acabavam fazendo essas pessoas filhos do inferno 2 vezes mais do que eles. Eles enxergavam, eles exigiam que se trouxesse oferta para o altar. E o altar era de ouro. Então os fariseus, eles queriam obrigar as pessoas a trazer oferta. Eles queriam obrigar as pessoas a trazer o holocausto. Porque se a pessoa não trouxesse a oferta, trouxesse ali, então a pessoa não tinha nem que estar ali. Então eles tinham que obrigar, eles queriam obrigar as pessoas a trazer essa oferta. Porque a oferta tem que ser dada de coração, como Paulo diz, né? Paulo fala ali, não, nem por tristeza, nem por necessidade, porque Deus, ele ama o que dá com alegria, né? Paulo, ele fala lá em Coríntios 9:6, né? Quando Paulo ali pede uma oferta à igreja de Coríntios, e o objetivo dessa oferta e que Paulo pede à igreja de Coríntios, o objetivo dela é para saciar a fome do povo lá da Judéia. O povo estava passando por dificuldade, o povo estava passando por fome lá na Judéia, lá em Jerusalém, e Paulo manda ali 2 homens, né? Paulo manda ali 2 homens de Deus até ali a cidade de Coríntios, para poder recolher ali a oferta entre os irmãos, e essa ajuda ia beneficiar aos pobres, às viúvas, aos estrangeiros, e beneficiar aquelas pessoas que estavam ali passando por aquela dificuldade, por fome. Aí alguns falam assim, mas é para a obra de Deus. A obra de Deus é o quê? O que é a obra de Deus? A obra de Deus é as 4 paredes? A obra de Deus é o microfone? Porque nos tempos de Paulo não havia microfone, no tempo de Paulo não havia altar, no tempo de Paulo, e Paulo manda aqueles homens lá buscar oferta para a obra. Qual era a obra? A obra era para saciar a fome das pessoas que estavam lá em Jerusalém. Essa era a obra. Paulo, além de pregar, escrever cartas, ele também fazia e se preocupava com a obra social, até porque Paulo era judeu e conhecia a lei de Deus. Paulo jamais falou contra a lei do Senhor, a não ser a favor dela. O que Paulo falava era contra as tradições. Paulo falava contra os falsos mestres que ensinavam coisas que não estavam nos mandamentos de Deus. Qual era a Bíblia que havia no tempo dos apóstolos? Era o Novo Testamento? Não, porque o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. O que havia lá no tempo de Paulo, as escrituras que havia no tempo de Paulo, era o que? Era o Antigo Testamento. Quando Paulo ele escreve dizendo lá, Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus, qual era a escritura que Paulo estava falando que era inspirada por Deus? Aqueles que eles tinham, que era o Antigo Testamento, não tinha outro. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito. A vida deles estava sendo escrita por Deus. Para que chegasse no nosso século e hoje nós temos, a vida deles foi escrita
por Deus, que é o Novo Testamento. Então, quando Paulo escreve todas as escrituras inspiradas por Deus, né, para corrigir, para instruir, para ensinar, Paulo estava falando de qual escritura ali? Qual era a escritura que Paulo estava falando? Era aquela que já existia, que era o Antigo Testamento, não era uma outra escritura. Então, o que acontecia que os fariseus, eles obrigavam as pessoas a trazerem ofertas. Eles obrigavam as pessoas a trazer ofertas. E quando nós vemos Paulo ali, Paulo não obriga a igreja de Coríntios a dar. Mas Paulo fala assim, olha, vocês ajudem, porque quando vocês estiverem passando por necessidade, eles também vão poder ajudar vocês. E essa ajuda é lá para os pobres lá de Jerusalém. Eles estão passando fome lá, eles estão passando frio, eles estão passando por dificuldade lá. Esse é o objetivo da oferta lá. A oferta não foi para o templo, não foi para a sinagoga. A oferta foi para saciar a fome do povo. Se nós vamos ver, analisarmos e estudarmos os escritos de Paulo, nós vamos ver que toda a doação que Paulo pedia era para beneficiar aqueles que estavam passando por necessidade. Eles obrigavam as pessoas a trazerem ofertas. Os fariseus tiravam o verdadeiro significado do altar e da oferta e do templo. Quer dizer, os fariseus tiravam o verdadeiro significado do altar, eles tiravam o verdadeiro significado, o objetivo da oferta, e tiravam o verdadeiro significado do templo. Nós vemos aqui, os fariseus, eles davam até o dízimo do coentro que era plantado no quintal deles. Eles queriam ser tão elogiados e tão vistos pelos homens, né, que eles pegavam lá o cominho e eles pegavam lá o coentro que era plantado no quintal deles e davam como dízimo só para aparecer. Nós temos esse exemplo lá em Atos capítulo 5, onde Barnabé ele faz uma doação, porque Barnabé está doando, está dizimando, e ali o povo fica contente, o povo fica alegre, né? Aí o que acontece? Ananias e Safira quer fazer o mesmo, mas eles querem fazer isso para ser elogiados, para serem cumprimentados, para serem exaltados. E aí é quando Deus ele não se agrada, mas a verdade é que eles não estavam dizimando, eles estavam ofertando, ou seja, eles estavam fazendo uma doação, e essa doação era para quê? Qual o objetivo dessa doação? Para quem estava necessitado ali, para o pobre, para o mendigo, para a viúva. Era essa a preocupação ali dos apóstolos, que estavam preocupados ali. Como nós vemos aqui, ó, no versículo 18, vocês também ensinam isso, se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se jurar pela oferta, que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Mateus capítulo 23, versículo 18, 19, cegos, qual é o mais importante, a oferta ou o altar, ou o que santifica a oferta? Qual é o mais importante? A oferta ou o altar, ou o que santifica a oferta? O que é mais importante é aquilo que santifica, né? Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Versículo 23. Ai de vós, mestres de leis, fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva, do doce e do cominho, mas não obedecem os mandamentos mais importantes da lei, que são os de serem justos com os outros, e de serem bondosos, e de serem honestos, mas são justamente essas coisas que você deve fazer sem deixar de lado as outras. Então Jesus diz que o mais importante não é o dízimo, e sim a justiça, ser verdadeiro. O mais importante aqui é a misericórdia, atender os necessitados e viver uma vida de fé em Deus. A lei era sobre isso, mas transformaram isso em uma religião autoritária e perversa. Então eles transformaram tudo isso numa religião autoritária, né? E também numa religião perversa, e que muitas pessoas
que vai ali, às vezes até são expulsas dali, são empurradas dali, né? São xingadas até mesmo. É o que acontecia. Então Jesus ele fala que o mais importante eles não faziam, que era a misericórdia, que era agir com justiça. E eles não faziam essas coisas. Eles não faziam essas coisas. Vejam só, a tradição deles era tão terrível que o mosquito era considerado imundo por eles. E eles cobriam tudo. E depois poavam para não correr o risco de engolir o mosquito. Porque eles achavam que o mosquito ia contaminar a religiosidade deles, né? Os fariseus, eles pareciam justos aos homens, mas seu interior estava sujo e se consideravam mais santos do que os outros, né? Então os fariseus pareciam ser pessoas justas, pessoas misericordiosas, pessoas mandosas, mas o coração deles estava sujo dentro deles. Eles queriam se parecer mais santos do que todas as pessoas, mas dentro deles estavam com seus corações sujos. Eles limpavam por fora os copos, né? Que Jesus ele fala ali, né? Nós vemos aqui no versículo 24, guia cego, com um mosquito, mas engole um camelo. Versículo 24 aqui, de Mateus 23. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas. Ai de vós, vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Olha o que Jesus está falando. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Uma religião que consegue as coisas pela ganância e pela violência não é de Deus, gente. Não é de Deus. Como é que pode ter ganância no meio? Como é que pode ter a violência no meio? Onde está ali Deus? Onde está a transformação de Deus? Quantos homens religiosos não brigam ali pelos seus títulos, brigam ali pelas suas placas? Porque o que as placas fizeram? As placas fez a divisão. As placas dividiram o povo. E Deus não está no meio da divisão. Quando um não gosta, aí pega, vai lá e monta outro ministério, monta outra igreja, achando que vai fazer melhor do que o outro, achando que vai ser melhor do que o outro. E Jesus, ele não ensinou isso. Jesus ensinou o quê? Jesus ensinou a amar uns aos outros. Jesus ensinou a respeitar um ao outro. Onde que Jesus, ele falou para construir vários ministérios, gente? Onde que Jesus mandou construir várias religiões? Aonde? Quando Jesus mesmo falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. O próprio Jesus, ele fala, é como se disse, Senhor, onde está a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Aonde que eu posso dizer que uma placa da igreja, ela pode salvar alguém? Aonde posso dizer que só ali é o lugar de adoração a Deus? Como aquela mulher de Samaria falou assim para Jesus, Senhor, aonde se deve adorar, em Jerusalém ou aqui no monte? Aí Jesus falou assim, nem nesse monte em Jerusalém, mas adorareis o Pai em espírito e verdade. Ou seja, eu posso adorar a Deus no meu lar, na minha casa, dentro do meu carro, eu posso adorar o Senhor sem ter ali placas que vai me diferenciar de outras pessoas. A não ser que as placas, elas só trazem as divisões. E Deus não está no meio de divisões. O próprio Senhor falou que uma casa dividida contra si mesma, ela jamais vai subsistir. O que nós mais vimos hoje aqui no Brasil são vários tipos de placas, vários tipos de ministérios divididos. Um porque saiu chateado, um porque a doutrina do outro era liberalista, e aí ele sai para fazer uma doutrina mais fechada, mais rígida. Porque eu estava
na igreja do fulano tal, e lá ele liberou a calça, liberou o sapato, liberou futebol, liberou tudo. Aqui na minha igreja não vai ter nada disso. Na minha igreja, não é na igreja de Jesus. Agora não é Pedro que fundou a igreja, agora é ele que funda a igreja. Não é Jesus que funda a igreja mais. São as pessoas, os homens que estão fundando várias igrejas e corrompendo o povo. E o povo se tornando cego. E eles são guias de cego. Como disse Jesus aqui. Né? Jesus fala aqui, no versículo 29, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que viveram no mundo correto. E disse, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos matado os profetas. Assim vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Portanto, vão e determinem que eles começaram. Terminem que eles começaram. Veja Jesus aqui criticando um grupo. Jesus, nós aqui, que está fazendo aqui, não estamos generalizando. Estamos apenas dando um seguimento de um estudo dentro da própria palavra de Deus, onde não está sendo condenado ninguém aqui, mas estamos se abrindo ao conhecimento da palavra do Senhor. Como Jesus fala, conhecereis a verdade a libertará. O que vai acontecer é libertar as pessoas. Não incentivando ninguém a sair dos seus ministérios, da sua igreja, não. Mas incentivando a pessoa a ler a palavra de Deus, incentivando a pessoa a conhecer mais o próprio Deus, deixando de lado as suas tradições, os seus costumes, as suas doutrinas falsas criadas pelos próprios homens, e seguindo aquilo que o Senhor ensinou na sua própria palavra. Então nós vemos que eles eram tipo, Jesus fala que eles eram tipo sepulcro caiado. Nos tempos de Jesus, as covas eram caiadas e se mostrava belas por fora, mas por dentro estava cheio de ossos podres. Então havia vários sepulcros no tempo de Jesus, por fora eram belos, mas por dentro das covas estava cheio de ossos podres. E o que não pode acontecer conosco. Que a palavra de Deus nos purifique, a palavra do Senhor nos limpa. Os fariseus se irritam quando ouvem a verdade. Quando vai se falar a verdade, quando Jesus falava a verdade, quando Jesus ensinava a verdade, o que acontecia? Eles queriam matar Jesus. Eles queriam perseguir Jesus. Um grupo, um pequeno grupo, no meio deles. Queriam perseguir, não eram todos. Não era, na crítica de Jesus não é a todos. A crítica de Jesus, apenas alguns aqui. Apenas alguns. Então, o que acontecia aqui? No Antigo Testamento havia a religiosidade com o profeta Isaías. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, nós vemos que no tempo do profeta Isaías, a religiosidade ali imperava. E o povo ali levava os seus sacrifícios, levava as suas ofertas, e o próprio Deus falava assim, olha, quem mandou vocês virem aqui? Estou cansado das suas religiosidades. Estou cansado dessas coisas que vocês fazem. No livro do profeta Isaías, quando nós podemos ver aqui, vamos estar aqui, Isaías capítulo 1, livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 1, e versículo 9 e 10. Capítulo 1, Isaías capítulo 1, versículo 9 e 10. Vamos dar uma lida aqui, para a gente conferir aqui na palavra de Deus. Diz assim, olha: se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse deixado que algum de vós vivêssemos, seríamos agora como a cidade de Sodoma e estaremos como Gomorra.
Aí no versículo 10 Deus fala assim: autoridades de Jerusalém, escute o que o Senhor está dizendo. Moradores da cidade, deem atenção ao ensinamento do nosso Deus. O Senhor diz, versículo 11: eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios, no meu templo? Veja só, a religiosidade no templo do profeta Isaías se tornou totalmente mecânica. Eles não iam lá porque queriam adorar a Deus pelo que Ele era. Eles queriam favoritismo de Deus. Eles queriam que Deus o serviço como se Deus fosse o empregado deles, como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa por eles. Então eles traziam vários tipos de oferta. Se tornou um culto mecânico. Eles faziam por fazer apenas. Faziam até porque gostavam de fazer, porque achavam legal, porque era um hobby para eles. Aquilo ali já não era uma coisa que atribuía adoração a Deus, já não era com um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Aí o Senhor fala: quando vocês vêm até a minha presença, versículo 12, quem foi que pediu todo esse corre-corre no pátio do meu templo? Já viu aquele corre-corre dentro da igreja? É um corre para cá com papel, outro corre para lá com papel, e ninguém adora a Deus. Ninguém busca o Senhor Deus. Né? Não estou falando que todos não adoram a Deus. Não estou falando que todos não buscam a Deus. É claro que tem aqueles que realmente eles vão para a igreja e buscam o Senhor. Tem realmente aqueles que realmente vão lá porque precisam da misericórdia do Senhor. Tem aqueles que vão agradecer realmente a Deus pela misericórdia de Deus alcançada. Tem sim, é claro que tem. E no versículo 13, Deus fala assim: não adianta nada trazer ofertas. Eu dei o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua, as novas, sábados, as outras festas religiosas, pois o pecado de vocês estragam tudo isso. Eles traziam festa, eles faziam festa, eles guardavam sábado, eles faziam vários tipos de festas religiosas, e Deus estava cansado. Quantas festas a gente não vê aí o cristianismo fazendo para trazer exaltação a si mesmo, né? Para trazer prosélitos para dentro deles mesmos, para trazer mais pessoas para eles mesmos, para se tornar pessoa duas vezes, filho do inferno, mais do que eles. Porque não ensina realmente a própria palavra de Deus. Ela vai ensinar ali o cego de Jericó, vai ensinar ali o cego Bartimeu, vai ensinar ali a ressurreição de Lázaro, mas não ensina aquilo que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou está lá, só ler Mateus 5, 6 e 7, Jesus vai ver o que Jesus está ensinando lá na sua palavra. O que Jesus ensinou? Leia Mateus 5, 6 e 7. O monte das bem-aventuranças, o caráter do cristão, como é que o cristão deve ser em sua presença ali, como ele deve se comportar diante do seu próximo, como ele deve agir diante do seu próximo, com amor, com misericórdia. Então Jesus vai trazendo todo esse ensinamento, que quando chega uma pessoa, aquele que deu um copo de água a um pequenino jamais perderá o seu galardão. Jesus vai ensinando ali. Jesus não só ensinou os milagres, Jesus, ele não só ensinou ali a ter fé, Jesus ensinou muito mais do que isso ainda. Jesus, ele ensinou o comportamento cristão. Jesus ensinou que nós somos pecadores, mas que ele está pronto ali a nos perdoar, que nós vamos passar por vários tipos de tribulações, mas que ele vai estar ali conosco. Ali muita coisa Jesus ensinou, se nós formos vermos dentro da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Então, quando eles chegam lá com as suas ofertas, o Senhor fala assim: o que vocês vieram fazer aqui? Né? Eles chegam com a oferta no templo e Deus, o próprio Deus, ele fala: o que vocês vieram fazer aqui? Aí, quem chamou vocês para vir ao templo? Quando nós vemos lá em Amós 4:4, né? Deus falando: eu não aceito seus sacrifícios que vocês estão trazendo. Aí Deus fala assim: vão, pratique a justiça e depois venham, né? No versículo de número 15,
Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que ore muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Aí Deus fala: lave-se, purifique-se. Não quero mais ver as suas maldades. Pare de fazer o que é mal. E aprenda a fazer o que é bom. Trate os outros com justiça. Olha que Deus está falando. Trate os outros com justiça. Socorra os que são explorados. Defenda o direito dos órfãos. E protejam as viúvas. O Senhor Deus diz: venha cá, vamos discutir esses assuntos. Os seus pecados deixaram manchado de vermelho escuro. Mas eu os lavarei. E vocês ficarão branco como a neve e branco como a lã. Vejam só, Deus falando: trate os outros com justiça, socorra os que são explorados, defenda o direito órfão e protejam as viúvas e os pobres. O próprio Deus falando. Imagina ler Isaías 58, então, o que Deus ali está falando, e ler Amós, no capítulo 4, versículo 4, e capítulo 5, e versículo 21, onde Deus está falando ali sobre a religiosidade, sobre o culto mecânico dentro do templo que se tornou ali diante do Senhor. O profeta Amós e o profeta Oséias diziam: para que vocês estão trazendo oferta? Olha o que o profeta Amós falava e o que o profeta Oséias falava. Estão trazendo oferta. Para que vocês estão trazendo oferta? Para que estão dando dízimo e fazendo tantas atividades religiosas, né? O profeta Amós, ele começa a falar, o profeta Oséias começa a dizer: olha, por que vocês estão fazendo isso? Para que estão trazendo oferta? Para que estão dando dízimo e fazendo tantas atividades religiosas? O próprio profeta falando. E eles falam: vocês não amam o próximo e não vivem uma vida de pureza. Vocês não têm compaixão dos necessitados e nem praticam a justiça. E o mais importante, é mais importante vocês andarem na verdade do que